Cérebro numa cuba. A ideia do cérebro numa cuba sugere que você pode não ter corpo algum. Em vez disso, seria apenas um cérebro flutuando dentro de um recipiente cheio de líquido nutritivo. Todas as sensações que você já vivenciou, a visão, a audição, a sensação de tocar objetos, poderiam ser apenas sinais elétricos enviados diretamente ao seu cérebro por um supercomputador poderoso. Como seu cérebro não consegue distinguir entre sinais reais e aqueles gerados artificialmente, não existe nenhum teste que você possa realizar estando dentro do sistema para provar que essa não é exatamente a sua situação atual. O demônio cartesiano. O demônio cartesiano é um experimento mental que sugere a existência de um ser extremamente poderoso e enganador, capaz de exercer controle total sobre sua mente e percepção. Esse ser poderia estar te transmitindo crenças falsas sobre a realidade, te fazendo pensar que 2 mais 2 é igual a 4, quando, na realidade, a resposta correta poderia ser algo completamente diferente, como o 5. Já que esse ser poderia manipular todos os seus pensamentos, não haveria como detectar o engano a partir de dentro. Isso significa que você nunca poderá ter certeza absoluta de que suas crenças mais básicas sobre lógica e matemática são realmente verdadeiras. O homem do pântano. Imagine que você está caminhando por um pântano quando um raio cai repentinamente e faz você desaparecer por completo. No mesmo instante, um segundo raio atinge uma pilha de lama próxima e, por puro acaso, reorganiza perfeitamente suas moléculas, criando uma cópia física exata de você. Esse novo ser, chamado de Homem do Pântano, possui seu corpo e suas memórias, além de se comportar exatamente como você em todos os aspectos. A questão levantada por esse experimento mental é se o Homem do Pântano é realmente você ou se ele é um indivíduo totalmente novo que, por acaso, compartilha exatamente a sua forma e as suas memórias. O quarto chinês. O quarto chinês é um experimento mental criado pelo filósofo John Searle. Ele imagina uma pessoa trancada em um quarto que não entende nada de chinês, mas tem acesso a um manual de instruções detalhado, escrito em sua própria língua, que lhe diz exatamente como responder a quaisquer símbolos chineses passados por baixo da porta. Ao seguir essas instruções à risca, a pessoa consegue produzir respostas em chinês perfeitas, levando qualquer um do lado de fora a acreditar que quem está dentro realmente compreende o idioma. Searle argumenta que é essencialmente isso que a inteligência artificial faz ao processar a linguagem. Ela simplesmente segue regras complexas para simular a compreensão, sem nunca realmente vivenciar o ato de compreender da maneira que uma mente humana faz. Terra gêmea. Imagine um planeta que se parece exatamente com a Terra em todos os aspectos possíveis. Ele tem até uma cópia exata de você vivendo uma vida idêntica nesse planeta. No entanto, o líquido transparente que todos chamam de água não é composto de hidrogênio e oxigênio como na Terra. Trata-se de uma substância química completamente diferente, que simplesmente tem a mesma aparência, o mesmo gosto e o mesmo comportamento da água real. Como sua cópia nunca encontrou a água verdadeira, a questão é saber se ela está realmente pensando no mesmo conceito que você, sempre que a palavra água lhe vem à mente, ou se está se referindo a algo totalmente diferente. Panpsiquismo. O panpsiquismo é uma teoria filosófica que sugere que a consciência não é algo que surge apenas em cérebros complexos, mas sim uma propriedade fundamental presente em toda a matéria do universo. Segundo essa teoria, até mesmo os menores componentes da realidade, como elétrons e quarks, possuem alguma forma extremamente pequena e básica de consciência. Isso não significa que uma partícula isolada consiga pensar ou sentir emoções como um ser humano, mas sim que ela contém uma centelha rudimentar de experiência que se torna mais complexa à medida que as partículas se combinam para formar estruturas maiores, como cérebros. Nessa perspectiva, a consciência não é algo que surge repentinamente do nada nos seres humanos e animais, mas algo que existe desde o início do próprio universo. Paradoxo de Newcomb. O paradoxo de Newcomb é um experimento mental que envolve uma entidade altamente avançada capaz de prever decisões humanas com precisão quase perfeita. O cenário apresenta duas caixas, a caixa A, que sempre contém uma quantia menor e garantida de dinheiro, e a caixa B, que contém uma quantia muito maior de dinheiro ou nada. A entidade explica que, se previu que você escolheria apenas a caixa B, ela já colocou a grande quantia de dinheiro dentro dela. No entanto, se previu que você escolheria ambas as caixas, deixou a caixa B completamente vazia. O paradoxo reside no fato de que, logicamente, escolher ambas as caixas parece ser a opção mais inteligente, já que o dinheiro já está definido. Contudo, as pessoas que confiam no preditor e escolhem apenas a caixa B acabam invariavelmente saindo com muito mais dinheiro. O enforcamento inesperado. O enforcamento inesperado é um paradoxo lógico clássico envolvendo um prisioneiro que é informado de que sua sentença será executada em algum momento da semana seguinte, mas que o dia exato permanecerá uma surpresa total até que realmente aconteça. Um prisioneiro começa a raciocinar que a execução não pode ocorrer no último dia da semana, pois ao final do dia anterior, ela já não seria uma surpresa. Usando essa mesma lógica, ele elimina o penúltimo dia e continua o raciocínio em ordem inversa, dia após dia, até se convencer de que é logicamente impossível agendar um desfecho que seja realmente
realmente surpreendente. Quando o dia finalmente chega, bem no meio da semana, ele é pego totalmente de surpresa, provando que o evento inesperado ocorreu exatamente como descrito. O burro de Buridan. O burro de Buridan é um experimento mental que questiona como um ser perfeitamente racional tomaria decisões ao se deparar com duas opções igualmente boas. O cenário imagina um burro posicionado exatamente a meio caminho entre duas pilhas idênticas de feno, ambas igualmente frescas e atraentes e situadas à mesma distância. Como se presume que o burro seja perfeitamente lógico, ele não tem absolutamente nenhuma razão racional para escolher uma pilha de feno em detrimento da outra. Sem uma base lógica para preferir qualquer uma das opções, o burro fica completamente paralisado, incapaz de tomar qualquer decisão. Ele simplesmente permanece imóvel entre as duas pilhas, sentindo cada vez mais fome à medida que o tempo passa. Esse paradoxo destaca como a lógica pura, desprovida de qualquer elemento de aleatoriedade ou instinto, pode levar a uma paralisia total em vez de a uma decisão clara. O Bully de Russell. O Bully de Russell é um experimento mental criado pelo filósofo Bertrand Russell. A ideia imagina um pequeno bule de porcelana que orbita o Sol em algum ponto entre as órbitas da Terra e de Marte, sendo pequeno demais para ser detectado por qualquer telescópio. Russell argumenta que se alguém afirmasse que esse bule existe, seria totalmente irracional esperar que outras pessoas o refutassem simplesmente pelo fato de ele não poder ser observado. Em vez disso, cabe à pessoa que faz a afirmação apresentar evidências concretas que a sustentem. Esse experimento mental é frequentemente utilizado para ilustrar que alegações extraordinárias impossíveis de testar ou observar não devem ser consideradas verdadeiras apenas porque ninguém conseguiu provar que são falsas. O monstro da utilidade. O monstro da utilidade é um experimento mental que desafia a lógica por trás de certas formas de pensamento utilitarista. O cenário imagina um ser que experimenta uma quantidade enorme e constantemente crescente de alegria ao consumir recursos, muito além do que qualquer pessoa comum poderia sentir com a mesma experiência. Se o objetivo moral supremo é maximizar a quantidade total de felicidade no mundo, então, logicamente, todos os recursos da sociedade deveriam ser redirecionados para esse único monstro, uma vez que ele produz muito mais alegria por recurso do que qualquer outra pessoa. Isso significaria que as pessoas comuns ficariam sem nada, simplesmente porque a felicidade delas importa menos em comparação, evidenciando uma falha grave em julgar a moralidade puramente com base na felicidade total combinada. Véu da ignorância. O véu da ignorância é um experimento mental criado pelo filósofo John Rawls que oferece um método para conceber uma sociedade verdadeiramente justa. A ideia sugere que a única maneira de criar regras e estruturas justas para uma sociedade é imaginar que as estamos elaborando por trás de um véu imaginário, onde não se tem absolutamente nenhum conhecimento sobre a posição futura que se ocupará nessa sociedade. Sob esse véu, você não saberia sua raça, seu gênero, sua riqueza, seu estado de saúde ou qualquer outra característica pessoal com a qual pudesse ter nascido. Rawls argumenta que, como você poderia acabar sendo qualquer pessoa nessa nova sociedade, naturalmente escolheria criar regras justas e benéficas para todos, em vez de favorecer um grupo específico, já que poderia acabar fazendo parte de qualquer um deles. A aposta de Pascal. A aposta de Pascal é um experimento mental que apresenta a crença em Deus como uma decisão racional baseada puramente em resultados potenciais e não em provas concretas. O argumento sugere que, se você optar por acreditar em Deus e ele não existir, você não terá perdido praticamente nada no processo. No entanto, se você optar por acreditar e Deus realmente existir, você ganha acesso a uma recompensa infinita e eterna. Por outro lado, se você optar por não acreditar e Deus se revelar real, corre o risco de perder essa mesma recompensa infinita. Ao comparar o prejuízo potencial limitado da crença com o ganho potencial infinito, Pascal concluiu que apostar na crença é sempre a escolha logicamente mais segura e racional a ser feita. Dialeteísmo. O dialeteísmo é uma posição filosófica que sustenta que certas afirmações podem ser ao mesmo tempo totalmente verdadeiras e totalmente falsas, sem que isso constitua uma contradição. Essa ideia desafia um dos pressupostos mais básicos da lógica tradicional de que uma afirmação deve ser verdadeira ou falsa, mas nunca ambas. O exemplo mais famoso utilizado para explicar esse conceito é o paradoxo do mentiroso, que envolve a frase simples: esta afirmação é falsa. Se a frase for verdadeira, então ela deve ser na verdade falsa, mas se for falsa, então deve ser na verdade verdadeira, criando um ciclo infinito que a lógica tradicional tem dificuldade em explicar plenamente. O dialeteísmo aceita essa contradição como uma característica real de certas afirmações, em vez de algo que precise ser resolvido ou evitado. Niilismo mereológico.
O niilismo mereológico é uma posição filosófica que argumenta que objetos compostos formados por partes menores não existem realmente como entidades independentes e reais. Segundo essa visão, tecnicamente não existem coisas como uma cadeira, uma casa ou até mesmo um corpo humano enquanto objetos únicos e unificados. O que realmente existe são apenas as partículas fundamentais mais básicas, dispostas em um padrão muito específico que nós humanos escolhemos designar com um nome conveniente. Por exemplo, aquilo que chamamos casualmente de cadeira na verdade, apenas uma enorme coleção de partículas distintas que, por acaso, estão organizadas em uma formação semelhante a uma cadeira. Essa teoria sugere que os objetos com os quais interagimos diariamente são mais como categorias mentais úteis criadas por nossas mentes do que coisas que existem de fato como entidades únicas e unificadas na própria realidade. Realismo modal. O realismo modal é uma teoria filosófica formulada pelo filósofo David Lewis, que apresenta uma afirmação extremamente ousada sobre a natureza da possibilidade das realidades alternativas. De acordo com essa teoria, todo o universo alternativo que possa ser imaginado não existe apenas como uma ideia hipotética, mas sim como um lugar físico e totalmente real. Esses universos alternativos são totalmente separados e isolados do nosso, o que significa que jamais poderíamos viajar até eles ou observá-los diretamente, mas segundo Lewis, são tão reais quanto o universo que vivenciamos atualmente. Nessa teoria, em algum lugar entre essas inúmeras realidades distintas, existe de fato um universo onde todas as variações possíveis de eventos realmente ocorreram, incluindo um no qual algo tão estranho quanto porcos voadores é simplesmente parte normal do cotidiano. Universo em bloco. A teoria do universo em bloco, também conhecida como eternalismo, é uma ideia filosófica que desafia completamente a nossa compreensão cotidiana do tempo e de como ele avança. Segundo essa teoria, o tempo não flui realmente para a frente da maneira como o vivenciamos no dia a dia. Em vez disso, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente, formando uma estrutura única, imutável e quadridimensional. Nessa perspectiva, toda a sua vida, do nascimento ao fim, já existe permanentemente dentro dessa estrutura fixa, e cada momento que você vivenciou ou vivenciará é igualmente real em todos os instantes. De acordo com essa teoria, a sensação de que o tempo está avançando e de que apenas o momento presente realmente existe é simplesmente uma ilusão criada inteiramente pela maneira como nossos cérebros processam e interpretam as informações. Eterno retorno. O eterno retorno é um conceito filosófico introduzido pelo filósofo Friedrich Nietzsche, que apresenta uma ideia inquietante sobre a verdadeira estrutura do tempo e da própria existência. A teoria sugere que todo o universo, juntamente com cada evento nele contido, repete-se continuamente em um ciclo infinito e sem fim. Segundo esse conceito, você já viveu exatamente esta vida antes, fazendo as mesmas escolhas, sentindo as mesmas emoções e até mesmo lendo esta mesma frase um número infinito de vezes ao longo do passado. Quando este ciclo atual chegar ao fim, a teoria sugere que todo o universo simplesmente recomeçará e você viverá exatamente a mesma vida novamente, fazendo as mesmas escolhas e passando pelos mesmos eventos um número infinito de vezes também no futuro. Hipótese da simulação. A hipótese da simulação é um experimento mental que sugere que podemos estar vivendo dentro de uma simulação artificial, e não na realidade básica. Esta ideia vem de um argumento estatístico simples. Se alguma civilização se tornar avançada o suficiente para criar simulações incrivelmente detalhadas dos seus antepassados, provavelmente executaria não apenas uma, mas milhares de milhões destas simulações de uma só vez. Como haveria inúmeras realidades simuladas e apenas uma realidade original, as chances de qualquer ser consciente existir no único mundo real tornam-se incrivelmente pequenas. Isto significa que, estatisticamente falando, é muito mais provável que você esteja atualmente vivenciando um desses bilhões de mundos simulados em vez da realidade de base única que deu início a tudo. A conclusão repugnante. A conclusão repugnante revela um resultado estranho e desconfortável de certas ideias utilitaristas sobre a felicidade. O argumento começa com a suposição de que o melhor mundo possível é aquele que contém a maior quantidade total de felicidade. Quando se segue esta lógica, até a sua conclusão natural, sugere-se que uma enorme população de bilhões de pessoas cujas vidas individuais mal valem a pena ser vividas seria, na verdade, matematicamente melhor do que uma população menor de pessoas que vivem vidas extremamente alegres e plenas. Isto acontece porque a enorme soma total, mesmo que pequena, de felicidade acaba superando a felicidade individual muito maior de uma população menor, revelando uma falha profundamente desconfortável na utilização de totais puros para medir o que torna um mundo moralmente melhor. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Se você tem gostado do conteúdo e quer me ajudar a criar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Deixei na tela outro vídeo que escolhi especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo.